Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos de 37 a 44. Enquanto Jesus falava, um fariseu convidou-o a ir jantar com ele. Tendo entrado, pôs-se à mesa. Ora, o fariseu estranhou que ele não se tivesse lavado antes de comer. Mas o Senhor disse-lhe: Agora vós, os fariseus, limpais o que está por fora do vaso e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e de iniquidade. Nécios! Acaso quem fez o que está de fora não fez também o que está por dentro? Daí, contudo, esmola segundo os vossos meios, e tudo será puro para vós. Mas ai de vós, fariseus, que pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de toda a casa de ervas, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Era necessário praticar essas coisas, mas não omitir aquelas. Ai de vós, fariseus, que gostais de ter as primeiras cadeiras nas sinagogas e as saudações nas praças. Ai de vós, porque sois como os sepulcros que não se veem, e sobre os quais se anda sem saber. Palavra da salvação. Comentário Lucas 11, de 37 a 44, Santo Agostinho. Lucas, para chegar a esta parte da narração, se afasta de São Mateus na passagem em que ambos relatam os ensinamentos do Senhor sobre o sinal de Jonas, a rainha do sul, os ninivitas e o espírito imundo. Mateus, depois disso tudo, acrescenta sem interrupção: estando ele ainda a falar ao povo, eis que a sua mãe e seus irmãos se achavam fora, desejando falar-lhe. Mateus 12, 46. Já Lucas, nesse discurso do Senhor, depois de relatar algumas palavras dele que Mateus omitira, desvia da ordem seguida por Mateus. É que os fariseus, todo dia antes de comer, lavavam-se com água, como se a limpeza cotidiana do corpo valesse pela limpeza do coração. Ora, o fariseu o pensou consigo mesmo, não o manifestou com a voz. Nosso Senhor, todavia, que enxerga o interior dos homens, ouviu-o, daí que siga. Mas o Senhor disse-lhe: Agora vós, os fariseus, limpais o que está por fora do vaso e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e de iniquidade. Mas como nosso Senhor não poupou o homem por quem fora convidado, ora, mas o poupou, repreendendo-o do que se não o tivesse feito, para que, assim corrigido, mais tarde fosse poupado no juízo. Depois nos mostra que a lavagem, isto é, o batismo, que se aplica uma só vez, purifica a alma pela fé, e a fé é interior, não exterior. Ora, os fariseus desprezavam a fé e se lavavam por fora, mas por dentro permaneciam repletos de sujeira. Nosso Senhor reprova isto, dizendo: Nécios! Acaso quem fez o que está de fora não fez também o que está por dentro? O Senhor, que é misericordioso, aconselha a praticar a misericórdia, e, porque deseja guardar os que remiu a tão grande preço, ensina aos que ficarem sujos outra vez após a graça do batismo, como podem voltar a ficar limpos. Pois bem, se não podem ser purificados senão os que creem naquele que com a fé purifica o coração, por que é que nosso Senhor diz: Dai esmola e tudo será puro para vós? Fiquemos atentos. Talvez ele mesmo o explique. Os fariseus tiravam a 10ª parte de todos os seus frutos e a davam de esmola, o que um cristão não faz de ordinário. Riram-se, portanto, desse conselho que lhes fazia Jesus, como se já cumprissem a obrigação da esmola. Deus, sabendo disso, acrescenta:
Mas ai de vós, fariseus, que pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de toda a casta de ervas, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Ora, isso não é dar esmola. Dar esmola é praticar a misericórdia. Se compreendes essa verdade, começa por ti mesmo. Como, afinal, podes ser misericordioso com o outro se és cruel contigo? Ouve a Escritura quando diz: tem piedade da tua alma, procurando agradar a Deus. Eclesiástico 30, 24. Retorna à tua consciência, tu que vives mal ou infielmente. Ali encontrarás a tua alma mendicante, ou talvez emudecida pela miséria. Na justiça e no amor, dá esmola à tua alma. O que é a justiça? Que te desagrades a ti mesmo. O que é o amor? Que ames a Deus e ames o próximo. Se te esquivas de dar essa esmola, por maior que seja o teu amor, nada fazes realmente, porque nada fazes por ti mesmo. Comentário Lucas 11, de 37 a 44, Santo Ambrósio. Repara como os nossos corpos estão aqui representados por coisas terrenas e frágeis, as quais, para quebrarem, basta uma queda de leve. E com que facilidade nosso Senhor expressa, por meio dos sentidos e das ações do corpo, tudo o que a mente revira no seu interior, do mesmo modo como o conteúdo no interior de um cálice se deixa ver do lado de fora. Donde, mais adiante, não há dúvidas de que, com a palavra cálice, Jesus se refira à sua paixão corpórea. Vês, portanto, que não é o exterior do vaso e do prato que nos contamina, mas o interior. Porque disse: o vosso interior está cheio de rapina e de iniquidade. O Senhor, bom preceptor que é, ensinou como devemos limpar a sujeira do nosso corpo, dizendo: dai, contudo, esmola segundo os vossos meios, e tudo será puro para vós. Repara quantos remédios pôs à nossa disposição. Limpa-nos a misericórdia, limpa-nos a palavra de Deus, como está escrito: vós já estáis puros em virtude da palavra que vos anunciei. Toda essa belíssima passagem gira em torno disto: convidar-nos ao amor, à simplicidade e condenar as cobiças supérfluas e terrenas dos judeus. E mesmo assim, promete-lhes a anulação dos pecados se praticarem a misericórdia. Ou ainda, recomenda-lhes a justiça, porque não conformam à justiça tudo o que fazem, e o amor, porque não amam a Deus com um verdadeiro afeto. Todavia, para que, zelosos da fé, não negligenciemos as obras, em poucas palavras encerra a perfeição do homem fiel, que consiste em ser aprovado tanto na fé quanto nas obras. Era necessário praticar estas coisas, mas não omitir aquelas. Nosso Senhor também refuta a arrogância dos judeus, que buscavam sempre as posições de destaque. Daí que siga: ai de vós, fariseus, que gostais de ter as primeiras cadeiras nas sinagogas e as saudações nas praças. São como sepulcros que não se veem, falsificam sua aparência e enganam os olhares dos que passam. Daí que siga: e sobre os quais se anda sem saber, de modo que por fora ostentam aparência bela, mas por dentro estão cheios de fedor e podridão. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 1. De Paulo, servo de Jesus Messias, chamado a ser apóstolo, reservado para anunciar a boa notícia de Deus, prometida por seus profetas nas Escrituras Sagradas, a respeito do seu filho, nascido fisicamente da linhagem de Davi, a partir da ressurreição
estabelecido Filho de Deus com poder pelo Espírito Santo. Por meio dele, recebemos a graça do apostolado, para que todos os povos respondam com a fé em seu nome, entre os quais sois também contados, chamados por Jesus Messias. A todos os que Deus amou e chamou a ser consagrados, que se encontram em Roma, paz e graça a vós da parte de Deus nosso Pai e de Jesus Messias e Senhor. Antes de tudo, por meio de Jesus Cristo, dou graças a meu Deus por vós, porque vossa fé é anunciada em todo o mundo. Tomo Deus como testemunha, a quem presto culto espiritual, anunciando a boa notícia de seu Filho, de que, sem cessar, vos recordo, sempre em minhas orações. Peço que, finalmente, se Deus quiser, possa realizar minha viagem para visitar-vos. Pois tenho vontade de vos ver para comunicar-vos algum dom espiritual que vos fortaleça, ou melhor, para partilhar convosco o mútuo consolo de nossa fé comum, pois deveis saber que muitas vezes me propus ir visitar-vos a fim de colher entre vós algum fruto, como entre os demais povos. Mas até agora me impediram. Sinto-me devedor de gregos e bárbaros, de sábios e ignorantes. Daí meu propósito de anunciar a boa notícia a vós de Roma. Eu não me envergonho da boa notícia, que é uma força divina de salvação para todo aquele que crê, primeiro o judeu, depois o grego. Nela se manifesta essa justiça de Deus, que liberta exclusivamente pela fé. Segundo aquele texto, quem é justo por crer salvará a vida. Do céu se revela a ira de Deus contra todo tipo de homens ímpios e injustos, que coíbem a verdade com injustiça. Pois o que se pode conhecer de Deus lhes é manifesto, já que Deus se manifestou a eles. Desde a criação do mundo, sua condição invisível, seu poder e divindade eternos se tornam acessíveis à razão para as criaturas. Por isso, não tem desculpa, pois, embora conhecessem a Deus, não lhe deram glória nem graças, mas se perderam em vãos raciocínios, e sua mente ignorante ficou às escuras. Alardeavam de sábios, resultaram nécios. Trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens de homens corruptíveis, de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou a seus desejos imundos, que degradam seus próprios corpos. Visto que mudaram a verdade de Deus pela mentira, veneraram e adoraram a criatura em lugar do Criador. Bendito seja Ele para sempre. Amém. Por isso Deus os entregou a paixões vergonhosas. Suas mulheres substituíram as relações naturais por outras antinaturais. O mesmo aconteceu com os homens. Deixando a relação natural com a mulher, arderam em desejo mútuo, cometendo infâmias homens com homens e recebendo em sua pessoa a recompensa merecida por seu extravio. E visto que não aprovaram reconhecer a Deus, Deus os entregou a uma mente reprovada, para que fizessem o que não é devido. Então estão cheios de injustiça, maldade, cobiça, malignidade, estão cheios de inveja, homicídios, discórdias, fraudes, perversão. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, soberbos, arrogantes, fanfarrões, criativos para o mal, rebeldes a seus pais, sem juízo, desleais, cruéis, sem piedade. E embora conheça a sentença de Deus, que os que assim agem são réus de morte, não somente o praticam, mas aprovam os que agem assim. Palavra do Senhor.
Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento apregoa a atividade de suas mãos. Um dia passa a mensagem a outro dia. Uma noite a transmite a outra noite. Sem falar, sem pronunciar, sem que se ouça a sua voz. O seu discurso atinge toda a terra. A sua linguagem chega aos confins do mundo. Ali plantou uma tenda para o sol. Ele, como um esposo, sai de seu quarto, contente como um herói, para percorrer seu caminho. Surge numa extremidade do céu e sua órbita chega ao outro extremo. Nada se esconde de seu calor. A lei do Senhor é perfeita, devolve a respiração. O preceito do Senhor é confiável, instrui o ignorante. Os mandatos do Senhor são retos, alegram o coração. A norma do Senhor é límpida, dá luz aos olhos. O respeito ao Senhor é puro, dura para sempre. Os mandamentos do Senhor são genuínos, justos todos sem exceção. São mais valiosos do que o ouro, do que o metal mais fino. São mais doces do que o mel, que um favo destila. Também o teu servo se ilumina com eles, e guardá-los traz grande recompensa. As inadvertências, quem as percebe? Absolve-me de culpas ocultas, da arrogância preserva o teu servo, para que não me domine. Então serei íntegro e inocente de grave pecado. Que te agradem as palavras de minha boca. Aceita minha meditação, Senhor, rocha minha, Redentor meu. Palavra do Senhor. Transposição cristã do Salmo 19. Para uma leitura cristã da primeira parte, encaminha-nos Paulo em Romanos 10:18, aplicando o versículo 4 do Salmo à pregação do Evangelho. É uma leitura superposta, que não deve eliminar o sentido original, o qual nos oferece outro caminho de transposição. A luz da ressurreição de Cristo ilumina a estrutura simbólica da criação e ajuda a articular sua linguagem. Não é criação sem mais que o cristão contempla, mas a criação restaurada por Cristo, seu modelo e Senhor. Muito explorado pelos antigos, é o símbolo do sol como esposo. Demos a palavra a Agostinho. Quem é o esposo senão aquele com quem se desposa aquela virgem por mão do apóstolo? Como esposo, quando a palavra tomou carne humana, achou um tálamo no seio virginal. Unido ali à natureza humana, saiu dali como de uma alcova castíssima. Alegre como gigante, para percorrer seu caminho, nasceu, cresceu, ensinou, padeceu, ressuscitou, subiu. Percorreu um seu caminho sem nele se deter. A carreira do Cristo Sol é do Pai até o Pai. Agostinho, Jerônimo, Beda, o seu calor é o Espírito. Ao chegar à lei, logicamente a referem à lei do Evangelho, a lei perfeita, pois a lei de Moisés não levou ninguém à perfeição, Cirilo de Alexandria. A lei que não submete à escravidão, mas dirige a alma a imitar livremente a Deus, Agostinho. Em chave mais filosófica, comenta Gregório de Nissa o começo do Salmo. Davi escutava a música do céu e dos astros, música ritmada de movimento e repouso. O repouso cintilando no que sempre se move, o movimento perpétuo cintilando no imutável. Tal é a música primeira, primordial, da harmonia universal. O mundo inteiro é música, cujo compositor e intérprete é Deus.